Sejam bem-vindos a esse evento da SKA, onde nós vamos falar sobre a parte de cenários para engenharias. O que a gente tem hoje para apresentar de alguns clientes nossos e quais são as visões que esses clientes têm para o futuro utilizando as soluções SolidWorks. A gente vai visitar vários clientes, apresentar como está a interface nossa e as soluções aplicadas a cada um deles, e a gente vai começar essa jornada vindo aqui até o escritório da SolidWorks, que fica aqui em São Paulo, e a gente vai conversar um pouquinho com o Thiago, que é o gerente técnico da SolidWorks aqui no Brasil. Olá, eu sou o Thiago Amorim, gerente técnico da SolidWorks Brasil. É um grande prazer estar aqui, queria agradecer a SKA pelo convite, e é muito bom estar aqui para compartilhar com vocês algumas das inovações que nós temos na versão 2019. E como nós da SolidWorks acreditamos que tudo isso possa impactar diretamente, de maneira muito positiva, as empresas aqui no Brasil. Nós sabemos dos grandes desafios que nós temos aqui. Nós sabemos que as empresas aqui têm que ser mais produtivas, mais eficazes e mais ágeis nas suas decisões de projeto, se quiserem basicamente se manterem vivas. O que eu gostaria de compartilhar com vocês nos próximos minutos é como a linha SolidWorks 2019 pode te ajudar a ser mais produtivos, criar produtos inovadores e, com certeza, ser mais competitivo no seu ramo de atuação. Como todos os anos, a nova linha de produtos SolidWorks traz centenas de inovações. E nós mantemos um número restrito mínimo de 90% dessas inovações sendo requisitos diretos dos nossos usuários. A versão 2019 não está somente mais robusta, com novos recursos e também novos softwares na nossa linha de produtos, mas ela está mais rápida, muito mais rápida. E eu vou compartilhar com vocês aqui alguns dos motivos pelos quais isso é verdade. Queria começar falando com vocês de desempenho, de performance. Ao longo dos anos, nós temos criado diversas formas de fazer com que os seus projetos sejam mais rápidos, sejam mais otimizados. E nós sabemos que os nossos usuários cada vez mais criam produtos maiores e mais complexos. Então, ao longo dos anos, nós fomos criando formas de otimização gráfica, como o modo de grandes montagens para ocultar arestas, reflexos, sombras, desabilitar o Real View para tirar aquela aparência, aquela textura realista, né? Tudo isso de fato deixava os projetos um pouco mais rápidos, porém ao custo da realidade, do aspecto visual dos seus projetos. Bom, na versão 2019 nós temos basicamente um novo motor gráfico que faz com que todas essas simplificações sejam desnecessárias. Agora você pode trabalhar de uma maneira muito mais dinâmica, com resposta em tempo real, com seus grandes projetos, utilizando todas as capacidades gráficas do seu SolidWorks. E o melhor de tudo, os usuários não precisam fazer absolutamente nada para isso. Basta ter uma placa de vídeo profissional, o que nós já indicávamos, e a versão 2019 instalada. E pronto, seus grandes projetos, com milhares de itens, vão ter resposta em tempo real no que diz respeito à manipulação, ou seja, rotacionar, zoom, mover e assim por diante. Uma outra grande inovação que nós temos no SolidWorks 2019 é chamado sistemas estruturais. Isso aqui basicamente é para aquelas pessoas que têm que projetar estruturas metálicas, sejam estruturas de máquinas ou mesmo galpões inteiros complexos. O que nós temos na versão 2019 é uma nova forma de trabalhar que vai fazer com que a criação e principalmente a edição desses projetos seja muito mais rápida. Dispositivos da realidade virtual são cada vez mais acessíveis. E diversos dos nossos clientes vêm nos perguntando como eles podem aplicar esse tipo de tecnologia no seu dia a dia de projeto, porém de uma forma rápida, de uma forma fácil. Então, agora na versão 2019, nós temos o suporte à experiência com a realidade virtual da forma mais direta possível, utilizando o Drawings, que é um outro software da nossa linha de produto tão utilizado quanto o SolidWorks e sempre foi nossa principal referência para visualização de arquivos 3D. Agora, com óculos de realidade virtual, como o HTC Vive, por exemplo, você pode simplesmente abrir os seus arquivos 3D do SolidWorks com o eDrawings e utilizando esse óculos já num ambiente de realidade virtual. Uma coisa muito rápida, muito fácil, sem nenhum tipo de preparação. Você abre o seu projeto, realidade virtual, óculos e pronto. E você pode não simplesmente visualizar, você pode criar vistas explodidas, ver informações de projeto como codificação, ou seja, trazer uma nova experiência para te ajudar a tomar melhores decisões dos seus projetos e, de fato, ter uma experiência imersiva com os seus futuros produtos. Para finalizar, gostaria de apresentar para vocês um novo produto. O que eu quero falar com vocês agora, rapidamente, é sobre o SolidWorks Cell, que vai te ajudar a vender esses grandes produtos. O SolidWorks Cell basicamente vem em 3 sabores, digamos assim. Existe o SolidWorks Cell Customize, que basicamente vai te ajudar a ter um configurador de produtos online, diretamente no seu site. Imagino que seus clientes possam entrar no seu website, fazer configurações de seus produtos de maneira direta. Existe o SolidWorks Cell Digital Catalog, que vai te ajudar a, de fato, criar um catálogo digital dos seus produtos, totalmente integrado ao seu website. E também o e-commerce, que vai fazer uma integração com o seu website,
com o seu e-commerce diretamente utilizando todos os seus dados da engenharia, dando diversos recursos online intuitivos de maneira direta, como renderizações, como suporte à realidade aumentada, tudo isso para que os seus clientes tenham uma melhor experiência e, de fato, comprem melhores os seus produtos. Como eu falei para vocês no começo, o SolidWorks 2019 tem centenas de inovações. A seguir, o Nicolas vai compartilhar com vocês os cenários de algumas empresas brasileiras e como essas inovações estão impactando diretamente no seu dia a dia de projeto. Bom evento para todos e até a próxima. Estamos aqui na Airship do Brasil. É uma indústria bem diferente daquelas que a gente costuma visualizar. Nesse caso, eles trabalham com a parte de dirigíveis e balões. Como aqueles balões que são utilizados para marketing, por exemplo, com logo de empresa e tudo mais, só que aqueles também estão trabalhando com a parte de dirigíveis para a parte de transporte e logística. Então, para pesos bem grandes, de áreas de difícil acesso, tanto de pessoal como de produtos e equipamentos, e a gente tem uma série de produtos aplicados aqui dentro. Então vamos conhecer um pouquinho dessa indústria e também das nossas soluções. Bom, a Airship do Brasil ela é uma empresa voltada em desenvolvimento de produtos mais leves que o ar. Então, há 15 anos atrás foi onde surgiu o projeto. A gente é uma empresa do grupo Bertolini e há 15 anos atrás foi quando eles surgiram com essa ideia de desenvolver um aeróstato, um dirigível mais leve que o ar. Tá? Há 10 anos atrás, em 2005, montou a empresa Airship do Brasil, que era antes uma sala para desenvolvimento do projeto. Tá? Após isso, foi quando a gente viu a necessidade de começar a parte de desenvolver desenho. Então, daí foi onde a gente começou a fazer mesmo a ideia do projeto. Então, inicialmente a gente começou com aeróstatos, que seria para monitoramento. Então, em locais de difícil acesso para monitoramento, a gente consegue subir o aeróstato para fazer o monitoramento da área. Então, no caso, por exemplo, a gente fez o monitoramento nas Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, a gente conseguiu fazer todo o monitoramento ao redor da Olimpíada, ver o que estava em movimento, ele detecta movimento, ver o que está acontecendo, o que é, o que não é. Então, do local onde você está parado, você consegue monitorar todo o seu redor. Fora a parte de aeróstato, a gente tem a parte de propagandas também. A parte de balão de propaganda, a bola. Depois nós começamos com o dirigível. Atualmente a gente está com o dirigível ADB33, que é um de 3 toneladas, que é para a parte de pulverização e para passeio, para propaganda. Nosso objetivo é o ADB330, que é um dirigível de 30 toneladas, que é para cargueiro. Então, ele para monitoramento de torres, ele realmente é para carregar carga em locais de difícil acesso. Bom, antigamente nós terceirizávamos os desenhos, então era uma empresa de fora que gerava esses desenhos pra gente, tanto o 3D quanto o 2D, e aí nós tínhamos a dificuldade de poder modificar esses desenhos. Então foi aí que nós conhecemos a SKA e nos apresentou o SolidWorks e ajudou a gente com a implementação, com os treinamentos, e nós começamos a fazer nossos próprios projetos aqui internamente. Então nós começávamos a fazer o do desenho 3D, então montando os sistemas nós enxergávamos os problemas de projeto que a gente só enxergaria depois na produção. Então com isso vieram muitos benefícios, a otimização de tempo, encontrando os erros antes de chegar, a redução de custo, porque nós não jogamos mais material fora por encontrar o erro depois que já está feita a peça. Nós encontramos os erros antes e otimizamos essa parte também.
Atualmente a gente está falando muito sobre a indústria 4.0. Nós utilizamos muito esse conceito aqui na empresa. Nós implementamos a parte do PDM, que é onde faz toda a integração dos arquivos, então eu consigo com vários operadores mexer ao mesmo tempo em arquivos distintos e ao mesmo tempo as alterações se juntam e eu não preciso ficar fazendo individual, fora a parte de aprovação também. Então eu insiro um arquivo, ele vai passar por todo o processo de aprovação, liberação, inspeção, até chegar em publicações técnicas, que é onde a produção sabe que pode utilizar o arquivo e pôr na linha de produção. Então, atualmente o PDM ajuda muito a empresa nessa parte. Nós temos também a integração do software, do SolidWorks, que hoje a gente utiliza ele para fazer toda a parte de tecido. Então a gente faz os gomos dele, conseguimos fazer os padrões de cortes no software e gerar para a máquina de corte. Então quando chega aqui na produção, ele só abre um arquivo que a engenharia gerou, que a equipe de desenho gerou e manda a máquina cortar. Então ficou muito mais fácil essa integração, eles não têm todo o trabalho de fazer o arquivo aqui para a máquina, e sim utilizar um arquivo que a equipe já fez, que a equipe de desenho já fez. Como a gente acabou de dar uma olhada dentro da parte de estrutura, de montagem do pessoal da Airship do Brasil, um dos grandes desafios que esse pessoal tem é a parte de grandes montagens. E como também foi dito lá no começo desse evento pelo Thiago, a SolidWorks melhorou muito a parte de desempenho gráfico na versão 2019. E eu quero mostrar isso através de uma comparação para vocês. Se eu abrir essa montagem, que ela é muito grande na versão 2018 do SolidWorks, vocês vão ver que uma vez que eu trabalho com o modo de grande montagem, eu até tenho um desempenho razoavelmente bom. O que acontece é que ainda existem as condições de simplificação gráfica, né, como a parte de oclusão de cor e a simplificação do modelo. Se eu desabilitar o modo de grande montagem, vocês vão ver agora que o desempenho é totalmente diferente. Porque basicamente aquelas simplificações que acontecem dentro da estrutura do modelo para que a gente tenha um desempenho melhor, eles param de acontecer e isso dá uma arrastada, né, no nosso modelo. Na versão 2019 isso não acontece, então eu estou aqui agora no meu modelo na versão 2019 do SolidWorks sem estar trabalhando com o modo de grande montagem. Essa forma nova de trabalhar leva em consideração o hardware e a aceleração da parte de GPU, ou seja, a parte de placa de vídeo do SolidWorks. Antigamente a gente não tinha vantagens exponenciais quanto melhor fosse a placa de vídeo, por mais que ela fosse uma placa de vídeo homologada. Agora na versão 2019, quanto melhor essa placa de vídeo, melhor vai ser o desempenho dentro do SolidWorks. Então aquilo pelo que você paga normalmente numa placa de vídeo, né, que antes normalmente funcionava muito mais para a parte de renderização, por exemplo, né, como o SolidWorks Visualize, agora também vai trazer desempenho na versão 2019 do SolidWorks. Então é um fator crítico para muitas empresas, como a gente estava comentando desde o começo, onde as montagens vão realmente aumentando e é necessário você tomar algumas ações ativas para conseguir reduzir o tamanho dessa montagem e conseguir trabalhar bem com ela. A gente pode citar aqui o SpeedPack, o próprio modo de grande montagem, ou então versões simplificadas de montagem. O que acontece aqui é que agora o próprio SolidWorks consegue trabalhar melhor com isso, uma vez que existe uma placa dedicada trabalhando. E falando sobre ainda essa questão de trabalhar em ambientes muito grandes, tem uma outra condição bem bacana que eu quero mostrar para vocês sobre a parte de revisão de grande projeto. O que acontece é o seguinte: quando eu abro uma montagem aqui dentro do SolidWorks, nem todo mundo conhece, existe um modo de abertura chamado revisão de grande projeto. Quando eu faço isso, tá, eu venho aqui, habilito essa opção e a forma de carregamento desses itens é relativamente simplificada. Mas o que acontecia nas versões anteriores é que eu só conseguia visualizar. Então eu conseguia navegar, medir distância, fazer alguns processos. Na versão 2019 eu consigo inserir componentes, excluir componentes, mover, girar, editar, fazer uma série de ações que tem muito mais a ver com desenvolver uma montagem de verdade do que só gerar uma revisão dela. Tá? Então se eu pegar essa montagem aqui como um todo, o que vocês vão conseguir ver é que eu tenho um desempenho bacana de trabalho, tá? Ela abriu muito rápido em comparação com uma montagem que poderia demorar uma série de minutos. E aqui, por exemplo, eu posso ocultar alguns componentes, certo? Procedimento que já era possível, tá? E aqui agora
se eu trazer o modelo através das condições mais comuns de visualização, eu posso manipular um pouco mais a estrutura de montagem, tá? Então eu consigo selecionar esses componentes, eu posso na sequência habilitar uma solução de editar montagem e daí sim trabalhar com esses itens como um todo. Porque antes eu só conseguia visualizar. Habilitando a edição, eu posso agora excluir componentes. Então, como vocês vão ver aqui, ó, eu tenho até mais entidades carregadas. Por exemplo, posicionamentos, que eu consigo inserir também, além de visualizar eles. Tá? Eu posso exibir esboços, como é o caso desse aqui que eu estou fazendo. E agora eu tenho essa entidade toda visível. Então ela me dá uma referência, por exemplo, do que eu quero desenvolver nessa montagem. Ah, eu vou querer excluir um componente, por exemplo. Então eu posso selecionar eles e excluir eles da montagem de forma efetiva, tá? Diferente daquilo que eu faria, por exemplo, só no modo de revisão, tá? Além disso, eu posso inserir componentes. Então eu posso selecionar uma montagem, né, pré-existente aqui, e vocês vão ver que essas ferramentas de posicionamentos magnéticos, elas também vão estar funcionando dentro desse modo. Ou seja, eu tinha a possibilidade apenas de visualizar, agora aqui, até onde a gente viu, consigo excluir e inserir novos componentes. Mas não é só isso. Eu posso vir aqui, por exemplo, e também modificar a configuração de um item. Então selecionar, por exemplo, todo esse conjunto e falar que eu quero modificar a configuração desse cara. Então percebam que são interações reais que eu tenho dentro do ambiente de montagem, tá? Que eu não conseguia na versão anterior. Eu ainda tenho algumas limitações com relação aos posicionamentos que eu consigo desenvolver dentro desse modo, tá? Mas é uma forma muito mais inteligente e robusta de trabalhar do que se a gente pensar que a gente tinha nas versões anteriores, onde simplesmente era uma ferramenta de visualização, né? Muita gente às vezes associava até, por exemplo, com o eDrawing, que só conseguia visualizar um documento ali dentro do SolidWorks. Aqui no caso, a gente consegue visualizar e interagir numa estrutura muito mais leve. E, obviamente, depois salvar essa montagem e trabalhar com ela nos outros níveis superiores, certo? Então, essa forma de trabalho de revisão de grandes projetos na versão 2019, ela traz muito mais poder para o usuário, né? Que antes realmente só tinha uma ferramenta de visualização e agora consegue efetivamente interagir com a montagem, trabalhar em cima dela e, obviamente, né, salvar depois essa entidade, né, essa montagem, utilizar ela como submontagem e assim por diante. Então, é uma ferramenta bem interessante. Falando um pouquinho sobre a parte de recursos, na versão 2019 do SolidWorks foi inserida uma solução completamente nova da parte de soldagens. Para quem já é acostumado a trabalhar com a parte de soldagens, tá? A gente sempre teve novidades recorrentes, né, versão a versão, mas o que aconteceu na 2019 é que existe uma solução plena só para estruturas de soldagem. E mais do que só um recurso específico, é toda uma forma nova de trabalhar com elementos de soldagem. Eu vou trazer aqui para vocês esse arquivo de peça aqui. Vocês vão ver que ele é basicamente composto por duas extrusões de superfície, tá? Um esboço e um plano adicional. Não tem nada demais dentro dessa montagem. E agora o que eu consigo utilizar é uma solução chamada Sistema Estrutural. Ela tem uma aba independente, mas eu aqui coloquei ela, por exemplo, dentro dos meus ambientes de soldagem. O que acontece é que eu entro dentro de um ambiente novo quando eu inicio essa ferramenta. Igual criar um esboço, por exemplo, ou editar uma peça no contexto, eu estou num novo ambiente. Eu posso selecionar agora membro primário e fazer uma série de seleções para criar os primeiros componentes estruturais baseados em uma série de seleções. E aqui no caso vocês vão ver que eu estou selecionando as arestas daquelas superfícies. E olha só como ele já cria um modelo robusto e estruturado, uma coisa que com certeza daria muito mais trabalho se eu estivesse desenvolvendo através de um esboço 3D, por exemplo. E mais do que isso, depois que eu confirmo o comando, eu não saio do sistema estrutural. Eu posso selecionar os itens, editar eles e modificar, por exemplo, as dimensões só desses segmentos aqui que foram selecionados. Então é muito mais flexível do que trabalhar, por exemplo, aquela forma convencional de soldagens dentro do SolidWorks. É uma nova forma e a antiga continua lá, óbvio, né? Se eu trabalhar aqui agora com a parte de esboço, eu ainda vou criar uma entidade de membros primários, né? Ó, e é possível ver como que eles vão estar seguindo e trabalhando. Óbvio, posso mudar o perfil baseado na minha biblioteca, né? Como aqui vocês vão estar vendo, eu coloquei agora um perfil circular. E uma vez feito isso, a grosso modo eu finalizei aquilo que é meus elementos primários. Agora, se eu trabalhar com membros secundários,
eu consigo trabalhar com referências diferentes. Então, por exemplo, eu vou selecionar este plano e este plano. Feito isso, consigo agora selecionar pares de membros. E o que vocês vão estar vendo é que ele vai realmente conectar um membro com o outro a cada clique que eu dou adicional dentro desses componentes. E isso vai gerando já novos elementos. E óbvio, esses novos elementos eles também podem ser modificados. Então aqui eu estou com aquele último perfil que eu estava trabalhando, que é circular. Eu posso vir aqui e modificar ele para um meu tubo quadrado, por exemplo. Colocar nessas condições, certo? Uma vez que eu finalizei esse processo de criar os membros, agora sim eu saio do sistema de estruturas. Uma vez que eu faço isso, eu tenho agora a questão de aparagem desses cantos. Eu tenho primeiramente as aparagens simples, né? Como nesse canto, onde eu posso selecionar aqui a extensão plena desse meu componente estrutural. O mesmo aconteceu aqui para a parte inferior. E depois eu tenho que tratar as questões de cantos complexos, né? Então, por exemplo, num caso que já deu um pouco mais certo aqui, por exemplo, sem eu ter que gerar muitas interações, esse primeiro canto aqui, ó, ele já colocou um elemento principal e depois os outros dois. E eu consigo selecionar a ordem em que esses caras são aparados, né? Qual que é o primeiro componente, o segundo componente, até um terceiro nível. Então, se eu vier num canto aqui que não ficou tão bem resolvido, eu posso verificar qual que é essa barra vertical, jogá-la como um segundo nível, né? E ela é basicamente aparada em relação àquelas outras duas que são primárias. Então, percebam que é uma solução bem dinâmica para estar trabalhando com essas condições de soldagens. E basicamente eu consigo desenvolver toda a parte de resto de trabalho como eu faria com componentes de soldagem convencionais. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer a parte de seleção dos corpos aqui, né, sem problema nenhum, e executar um padrão circular. Sem problema nenhum, sem dores de cabeça, como se eu estivesse trabalhando no ambiente multicorpos de peça do SolidWorks. Então, essa solução ela é totalmente nova, não existia nada equivalente na versão 2018 ou anteriores, e ela dá muito mais possibilidade de trabalho para o usuário a criar componentes baseado em layouts, sem que ele tenha que ficar desenhando o esboço 3D para tudo quanto é canto, né? O que é um case bem interessante até para esse próprio cliente que a gente acabou de apresentar. Que vocês viram, tem bastante componente que é estrutural ali dentro. Trabalhar com uma interface assim facilita bastante o processo em comparação à metodologia tradicional, né? Que muita gente acaba trabalhando. E entrando até no mérito desse mesmo ambiente de soldagem, ou no caso aqui, falando melhor da parte de multicorpos dentro do ambiente de peça, é legal que vocês conheçam essa nova solução também da versão 2019. Até versões anteriores, né, quando a gente trabalhava com componentes soldados, era um pouco mais difícil da gente verificar se esses itens estavam sofrendo interferência. Na versão 2019, a detecção de interferência também existe dentro do ambiente de peça. Então tudo que eu tenho que fazer, assim como uma montagem, é selecionar os itens que eu quero avaliar, né, pedir para calcular e eu consigo localizar a interferência desses itens. Era uma solicitação antiga de usuários, né? A gente conseguiu colocar essa solução aqui e na versão 2019 a gente conseguiu estar trabalhando de forma plena. Então, de novo, é mais robustez para uma condição que a gente já conseguia fazer, só que a ideia é justamente melhorar a velocidade. A gente começou aqui falando de desempenho, né? O que o próprio SolidWorks consegue fazer e calcular para a gente. Mas o quanto nós podemos ser mais produtivos. E é justamente com esse tipo de ferramenta inovadora que a gente quer melhorar esse tipo de processo. E falando sobre ainda as questões de ferramentas inovadoras, vale a pena trazer aqui um pouquinho sobre o SolidWorks Electrical, que teve algumas novidades na versão 2019. Na versão 2019 do SolidWorks Electrical, basicamente nós tivemos melhorias, tá? Várias delas menos sensíveis, mas as que valem destaque aqui é a parte de conectores dinâmicos, tá? Que sofreram melhoria. A parte de criação de notificações personalizadas, que também melhoraram bastante nessa versão, a gente tem muito mais possibilidades de trabalho com elas. E a parte de roteamento elétrico e planificação. Basicamente, a gente deu, além de velocidade, possibilidade de trabalhar com novos elementos para a parte de planificação, principalmente,
que até onde a gente conseguiu testar, né, e trabalhar com a ferramenta, foi o que mais foi impactante. E saindo agora dessas soluções e pegando um gancho um pouco mais específico desse cliente que a gente acabou de apresentar, né, do pessoal da Airship, como também foi comentado no início desse evento pelo Thiago, a SolidWorks ela tem uma preocupação de entender o mercado e trazer soluções que eventualmente tenham a capacidade de serem simples, né, que tenham essa cara SolidWorks, essa facilidade de uso, mas que também conversem com o mercado que está exigindo coisas cada vez mais complexas. E como uma resposta para isso, a SolidWorks ela trouxe uma coisa muito legal, que é a parte de realidade virtual para o ambiente do eDrawings Professional, tá? Para quem se lembra, o eDrawings tem a versão básica dele, né? A versão standard, né? Que é gratuita, e a versão Professional. Na versão Professional a gente vai falar de outras soluções dela um pouquinho mais adiante, mas essa em específico eu queria trazer e comentar justamente aqui, porque é um cliente, por exemplo, que pode, às vezes, para vender uma ideia, querer inserir o cliente dentro do produto. E quando a gente precisa fazer isso, a gente se vê travado ao quê? A apresentação de vídeo do modelo. A gente pode até fazer um walkthrough dentro do SolidWorks, que é interessante, mas na versão de 2019 a gente pode começar a utilizar esse tipo de equipamento aqui. Nesse caso aqui é um HTC Vive, né, que tem toda a sua parte de dispositivos, de interação, onde você simplesmente abre o eDrawings, coloca esse componente aqui na cabeça, você tem um controle que consegue interagir com o ambiente 3D e você consegue caminhar, capturar os componentes e eventualmente ter uma experiência, né, real, imersiva da parte de realidade virtual. Então, como é possível ver, o usuário tem liberdade de movimentação para um lado para o outro, olhar em todas as direções, e assim que ele quiser, ele pode interagir com o modelo, capturando um componente, fazendo uma vista explodida. E de novo, é só o eDrawings Professional. Você não precisa exportar o arquivo do SolidWorks para uma outra extensão específica, embora isso também seja uma novidade da versão 2019. A gente tem algumas extensões que a gente consegue salvar os modelos, que são dedicados para a parte de criação de material de realidade aumentada e realidade virtual. Mas essa capacidade de entrar num componente só depende de um dispositivo, né, de realidade virtual, como o HTC Vive, por exemplo. São alguns componentes mais específicos, né, mas a ideia é que isso vá se popularizando, né, os equipamentos que vão ter suporte a isso. Mas a gente já testou, trabalhou muito legal com o HTC Vive. E isso traz para a gente uma capacidade absolutamente nova de interação com o cliente. Vender um produto dessa forma é muito mais atrativo. Para quem trabalha com a parte de vendas e realmente precisa de um argumento de convencimento ou quiser estar realmente numa vanguarda de apresentação de tecnologia, o SolidWorks não ficou atrás de qualquer nenhum concorrente sobre esse tipo de aplicação. Então é muito legal que vocês tenham a possibilidade de experimentar isso. E para quem já tem um SolidWorks na versão Professional Premium, uma vez instalada a versão 2019, isso já vai estar totalmente implementado. Então é muito legal conseguir apresentar esse tipo de novidade para vocês, que a gente acredita que é realmente muito impactante. E agora, tratando um pouquinho mais da parte de criação de peças individualmente, a gente vai dar uma olhadinha no próximo case, que é o pessoal da Ultra Displays. A gente vai conhecer um pouquinho dessa empresa e depois, óbvio, como a gente fez aqui, ver quais são as novidades relacionadas a esse cliente. Com aproximadamente 23 mil metros quadrados, a Ultra Displays é uma empresa que trabalha com a parte de design, projeto e fabricação de expositores para pontos de venda. É uma empresa que é uma das líderes desse segmento e a gente tem várias soluções aqui dentro. Vamos dar uma olhadinha como que elas funcionam. A Ultra Display surgiu com a necessidade dos clientes exporem seus produtos no mercado. E no início era uma fábrica bem reduzida, um local bem pequeno. E hoje nós somos uma empresa bem grande, com 3 parques fabris, um escritório na cidade de São Paulo e contamos com aproximadamente 300 funcionários. Os nossos produtos são de segmentos diversos, né? Desde a área alimentícia, como farmacêutica, de bebidas,
qualquer ramo de negócio que o cliente precisa expor seu produto, nós podemos ceder para ele o que ele precisa. O SolidWorks hoje nós fazemos o modelo, através deles nós temos os arquivos que são exportados em DXF. Com esses arquivos, o nosso setor de impressão, ele capta isso, ajusta uma imagem em cima desse desenho e através disso ele produz os arquivos necessários para fazer o corte, fazer router e impressão. E também fazer corte laser, fazer posicionamento, dobra de arame. Hoje o PDM ele está 90% na parte de engenharia, só que ele é utilizado na parte comercial para verificar os arquivos que já foram aprovados ou não. E é útil também para fazer a exportação automática, que através do modelo do Solid, quando é aprovado o projeto, ele já faz a execução e gera os DXFs que são usados para fazer a execução de cortes e impressões. Ele é integrado com o nosso RP e quando ele é aprovado um projeto, o PDM ele vai lá no RP, faz uma solicitação no banco, cadastra as peças e conjuntos, o banco devolve os códigos, ele faz o renomeio dos arquivos e depois disso é feito a parte de exportação e geração de PDF. Antigamente os nossos manuais eram feitos através de folha de desenho comum, né? Depois que nós adquirimos o Composer, todos os manuais são feitos através dele e agora nós incluímos um novo modelo de manual, que é um manual em vídeo. Que nós fazemos um vídeo através do Composer, eu subo esse vídeo para a nuvem, gera um código QR e esse código QR é impresso no manual. Caso o promotor de venda tenha uma dúvida no local, ele pode fazer um escaneamento e assistir a montagem do produto dele na íntegra, né? Para tirar qualquer tipo de dúvida. Na necessidade de nós utilizarmos a ferramenta CAD de ponta, fizemos algumas pesquisas e eu acabei encontrando o IST. E através dela, que hoje é SKA, né? Nós fizemos uma parceria bacana, tiramos todas as dúvidas, inclusive eles nos apresentaram algumas ferramentas que nós não trabalhamos, que é o PDM, Composer, Simulation, e tem sido muito bom, nós tivemos bastante ganho em produção. Tivemos um rendimento aí de 90% a mais. A nossa diretoria, inclusive, agora no mês passado, disparou um e-mail para todos, informando sobre essa nova etapa da indústria 4.0. Inclusive, já está capacitando os funcionários, fazendo algumas parcerias com o Senai para fazer cursos e está fazendo bastante investimento em máquinas. Aqui na Ultra Display a gente viu uma empresa que trabalha com design, tecnologia e também com a parte de comunicação técnica. É legal ver uma empresa que trabalha com todos esses níveis diferentes de trabalho, né? E de uma forma interessante, como vocês viram aqui, com o PDM, né? Então, uma integração plena que existe entre os vários departamentos da empresa. E sobre essas questões, a gente tem várias novidades também do SolidWorks 2019. Vamos dar uma olhadinha quais são elas. Como deu para ver, no caso da Ultra Displays, o que eles mais demandam é a parte de criação e criatividade, no caso. O produto deles demanda muito dessa questão de, além da própria parte de comunicação que é com que eles trabalham, a liberdade de trabalhar com a imaginação um pouco. E tem várias coisas que a gente usa dentro do SolidWorks para tratar esse tipo de condição e para também tornar o produto um pouco mais compreensível. A primeira coisa que eu queria comentar da versão 2019, que foi bem retrabalhada, é a parte de vista explodida. Um recurso que a gente já trabalha há muito tempo e que às vezes a gente nem para pensar que pode ter tanta novidade. Na versão 2019 do SolidWorks, a gente sabe, né, que é possível fazer a parte de animação, de vista explodida, normalmente, só que isso tudo ficava contido dentro de um único recurso, né? Agora, na versão 2019, o que a gente consegue fazer é exibir todos os passos criados. Quando a gente faz esse processo, a gente consegue trabalhar como se fosse com uma árvore e daí efetivamente como se estivesse suprimindo ou controlando
o histórico, né, de criação desses componentes. Então vejam aqui, por exemplo, eu tenho um caso onde os parafusos aqui eles saíram depois dessa tampa lateral. Tudo que eu preciso fazer na versão 2019 do SolidWorks é pegar esses componentes de parafuso e arrastar a explosão deles para antes da tampa. Ou seja, agora eu tenho a explosão dos parafusos, né, aqui e depois da tampa. Então essa reordenação ficou muito mais fácil de ser feita, né, coisa que a gente sabe que daria muito mais trabalho nas versões anteriores do SolidWorks. Outro procedimento interessante é que quando eu paro essa barra de reversão, eu tenho possibilidade de editar a etapa de explosão exatamente aonde eu pausei a barra. Então, por exemplo, ó, selecionei essa etapa aqui, movimentei o meu componente numa posição que ela ficou um pouquinho mais agradável, né? essa minha montagem, e agora eu vou editar esse recurso. Quando eu edito o recurso, vocês vão ver que a abinha de reversão ela está lá. Eu consigo, né, verificar aqui se eu vou realmente selecionar todas as peças de submontagem, abro ela e faço espaçamento convencional como eu trabalharia antes. Então aqui no caso é só fazer um arraste simples e tudo que eu tenho é uma etapa nova de explosão criada, gerando realmente muito menos interação, né? Faço esse recurso gerando muito menos interação. E por fim, né, eu posso suprimir cada uma dessas etapas de explosão. Então ela fica obviamente travada, né? E é como se realmente eu tivesse uma árvore de projetos só que dedicada ao processo de explosão. E outra novidade legal é que agora na versão 2019 do SolidWorks eu consigo trabalhar com outras extensões de exportação de vídeo. Então aqui, por exemplo, né, MKV ou o que a gente mais utiliza, né, o MP4, que acaba sendo uma extensão padrão para a maior parte das mídias que a gente cria hoje em dia. Então são pequenos detalhes que acabaram facilitando o processo de criação. De novo, não é nada que a gente não conseguisse fazer antes, mas a metodologia como isso está sendo aplicado é extremamente mais fácil se comparado às outras versões. E como eu comentei também no começo desse pós-case da Ultra Displays, é uma empresa que eles estão envolvidos em muitos projetos. E às vezes quando você tem muitos projetos, você tem que trabalhar com alguns níveis de estrutura de montagem, antes mesmo de começar a montagem, né? Pensar como que vai ser, por exemplo, ó, aqui eu vou ter um determinado componente, um determinado suporte, aqui eu vou ter uma peça. É enxergar como que vai ser essa construção desses itens antes de realmente começar a desenhar as peças. Imagine que a gente realmente está no papel e começa a imaginar como que vai ser esse componente, e você só quer começar a listar eles. Não é de hoje que a SolidWorks tem uma ferramenta que é o SolidWorks Treehouse, que também teve novidades na versão 2019. Então, uma coisa bem interessante para a gente começar a trabalhar com essa solução aqui e apresentar, no caso aqui, as soluções, é que ele planificou uma estrutura de uma montagem já existente e eu consigo modificar algumas estruturas. Então, por exemplo, mostrar as imagens dos arquivos nos nós agora não é uma opção padrão. Eu consigo extrair essa condição e melhorar o espaço utilizado desse layout. Além disso, eu posso utilizar propriedades personalizadas, né, como destaque para esses itens. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar a revisão ou a descrição desse componente, né? Uma vez que eu aplico essa estrutura que eu estou enxergando aqui dentro do SolidWorks Treehouse. Outra condição interessante é que eu posso, por exemplo, arrastar um arquivo de peça novo para adicionar essa minha estrutura e eu tenho mais controle das propriedades personalizadas que já podem ser preenchidas agora aqui dentro do Treehouse. Então todos os dados relativos ao produto ele já pode ser inserido antes mesmo de eu começar a criar a primeira peça, né? E esse é um caso, como eu comentei, que é pertinente para esse cliente, né? Então ali, por exemplo, esse é um item de chão de fábrica, né? Todos os dados dele existem, exceto o fato que a peça ainda vai ter que ser modelada, por exemplo, né? Mas eu consigo enxergar o tamanho desse projeto, as etapas que eu vou ter que tomar, né? Então facilita bastante essa interação. E além disso, eu posso, obviamente, exportar essa estrutura criada para o SolidWorks ou então exportar essa entidade para o Excel. Uma vez que eu faço isso, na versão 2019, eu já tenho a possibilidade de visualizar as miniaturas, que é uma novidade que também aconteceu para uma outra estrutura que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Mas o legal é comunicar melhor esses componentes, né? E, de novo, né, através da exportação do Excel, mesmo para quem não tem um SolidWorks Treehouse instalado,
conseguir entender como que vai ser essa estrutura da minha montagem. Por falar nessa questão de comunicação, colaboração, visualização dos arquivos, a gente comentou um pouquinho antes sobre a parte de realidade aumentada, né, e realidade virtual, aqui no caso, para o eDrawing. Mas não foi só isso que melhorou. Na versão 2019 do eDrawings, a parte de desempenho dele também foi melhorada. Tá? Para quem trabalhou um pouco menos com a solução, né, é legal mostrar que o eDrawings ele consegue abrir uma quantidade muito grande de arquivos. Tá? Então, se eu der uma olhadinha aqui em todos os arquivos que ele consegue abrir, ele vai passar, além dos arquivos padrão SolidWorks, que a gente já conhece, ele consegue abrir arquivo AGIS, CATIA, Solid Edge, ProEngineer, JT. Então, é um visualizador bem global, que a gente consegue trabalhar muito bem com N extensões. Tá? E o que é bacana de apresentar aqui nessa versão do eDrawings é que eu tenho a possibilidade de salvar agora os componentes, isso também na versão Professional, como uma extensão específica de HTML de web. Tá? Basicamente, eu tinha o HTML que utilizava um ActiveX, né, que era uma estrutura de software que tinha que rodar por trás, mas eu ignorando esse componente, se eu salvo só como HTML de web, eu estou utilizando realmente a HTML e uma estrutura 3D que independe de um viewer ou de uma estrutura nova. E o legal disso é que eu consigo trabalhar e visualizar esses componentes em qualquer navegador padrão da internet. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Edge, né, da Microsoft, eu tenho um Chrome e eu tenho depois aqui o meu Firefox. Então, são 3 navegadores diferentes que conseguem enxergar o modelo da mesma forma. E aqui a gente tem toda uma série de visualizações, né, e ferramentas que são padrão do eDrawing, né? Então eu consigo modificar a forma de exibição, eu consigo agora trabalhar com a parte de oclusão de ambiente, que também funciona na versão do eDrawings instalável. Tá? Aqui eu posso modificar a perspectiva, eu posso trabalhar com as variações de configurações, que também é uma novidade na versão 2019 do eDrawings, e isso se propaga para essa solução de viewer, né, desse HTML. Então eu tenho as N configurações aqui desse meu modelo, posso trabalhar com uma explosão. Então todo esse procedimento, esse processo, essa forma de interagir com um produto aumentou drasticamente na versão 2019 do eDrawings, né? E daí, se eu quiser aqui no caso, por exemplo, né, trabalhar com uma vista de seção, entender melhor como que está esse meu componente, consigo, enfim, trabalhar de forma muito livre. Tá? E para finalizar aqui essa questão, a parte de desempenho, né? Que se eu comparar as duas versões, né, o eDrawings 18 ele era mais engessado. Basicamente por quê? Na versão 2019, todas aquelas condições de desempenho que eu comentei anteriormente, né, de utilização de placa gráfica, foram propagadas por eDrawings. Então é possível ver que aqui numa versão 2019, né, do meu lado direito, eu tenho um desempenho muito diferente, muito maior. E isso, óbvio, vai ser sentido para todo mundo que precisa colaborar e visualizar esses documentos, né? Então, uma solução muito robusta da parte de colaboração dentro do SolidWorks. E como eu disse também, desde o começo desse case, a Ultra Displays é um cliente que trabalha muito com a parte de desenvolvimento, da parte criativa. Isso normalmente envolve bastante a parte de desenvolvimento em superfície, desenvolvimento de peças um pouco mais complexas, e a gente vai ver um pouquinho disso também numa apresentação aqui que mostra pequenas soluções, né, tanto da parte de superfície como de modelamento de peça, e uma muito legal da parte de texturização do SolidWorks na versão 2019. Em modelos um pouco mais complexos, né, como por exemplo esse aqui que vocês estão vendo, é um modelo bem orgânico, começa por aí essa questão, né? Se eu explodir ele aqui, dá para ter uma ideia de como que é a geometria desse modelo. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de desenvolver um modelo assim, e muitas empresas às vezes trabalham através de um modelamento manual, e às vezes depois de um escaneamento, ou então pegam referência de um outro software. Eu vou pegar exatamente essa mesma base que vocês estão vendo aqui, e eu vou utilizar ela como um componente para mostrar uma nova ferramenta da versão 2019 do SolidWorks, que é justamente dedicada para esse tipo de trabalho. Então, ó, vocês estão vendo um modelinho aqui, tá? Basicamente, se eu exibir as arestas,
é visível que é um modelo que não foi desenvolvido no SolidWorks, tá? E o que eu consigo fazer aqui agora na versão 2019 é o seguinte, eu tenho uma ferramenta nova, né, chamada Cortando. Quando eu habilito essa ferramenta, eu tenho a possibilidade de selecionar um plano de referência, falar a quantidade de planos paralelos que eu quero estar criando e a distância entre eles. Uma vez que eu faço isso, né, eu fatio esse componente. E quando eu confirmo o comando, ele cria N seções paralelas desse mesmo componente. O legal é que eu posso ainda editar os planos individualmente. Então aqui, por exemplo, ó, eu quero pegar a extremidade da ponta desse item, então eu posso arrastar aqui, por exemplo, esse plano, tá? Sem problema nenhum. E a mesma coisa aqui para a parte de baixo. Tá? Quero pegar esse gargalinho aqui, mais ou menos nessa posição. Isso já vai ser suficiente para começar a trabalhar. E agora que eu tenho uma curva, eu posso ocultar esse corpo, sem problema nenhum, ir lá em superfícies e começar a desenvolver uma superfície por loft, por exemplo. Então percebam que extrair geometrias, informações, né, principalmente quando a gente fala de um componente importado, por exemplo, é bem trabalhoso. Aqui na versão 2019 do SolidWorks, a gente faz isso de uma forma muito mais rápida. Ainda falando sobre a parte de desenvolvimento em superfície, na versão 2019 do SolidWorks, agora a gente também consegue trabalhar com a divisão de superfícies. Isso funciona exatamente da mesma forma como a gente faz com sólidos. Então eu seleciono o comando de dividir, né, aquele mesmo que a gente já conhece, seleciono um plano aqui, por exemplo, e peço para cortar os corpos. Quando eu faço isso, eu tenho agora duas superfícies devidamente separadas. Tá? Então dá para perceber aqui que é exatamente dois itens independentes. Daria um pouco mais de trabalho fazer isso nas outras versões, né? E outra condição legal, que a gente também ainda entra um pouquinho nesse critério de universo de superfície do SolidWorks, eu posso pegar aqui um perfil, um esboço ou um bloco, por exemplo, e eu vou arrastar ele aqui para dentro. Só para não gastar o tempo de desenvolver uma geometria aqui, como se fosse o logo, por exemplo, que eu uso padrão repetidas vezes. É muito comum a gente às vezes dividir faces, né, para os dois lados no modelo. Mas agora, mesmo com dois perfis fechados, que não dava para fazer na versão anterior, eu consigo criar as nossas curvas projetadas. Tá? Então a curva projetada, agora além de eu conseguir trabalhar com mais de um perfil fechado, eu também posso trabalhar com ela de forma bidirecional. E daí vocês estão vendo, ó, não é uma divisão de faces, e sim as curvas que estão seguindo aquela geometria de forma precisa. Né? Daria um pouquinho mais de trabalho também de fazer, pelo menos 4 recursos seriam necessários na versão 2018 para fazer exatamente a mesma condição. Ainda falando de superfície, é muito comum quando a gente trabalha com componentes importados, né, ou de outro software, os modelos virem assim, né, ó, abertos. O usuário mais experiente do SolidWorks sabe que se eu clicar numa aresta e apertar o Delete, já existe uma ferramenta de exclusão de furos. Qual que é a grande questão? É que na versão de 2019 esse recurso, ele agora realmente existe como um recurso independente. Tá? Eu não preciso mais só me basear naquela condição de conhecer que se eu selecionar e deletar, eu consigo matar essa geometria aberta. Ó. Eu consigo realmente ter um recurso e a vantagem é que eu consigo selecionar várias entidades, né, de forma independente e mesmo assim, depois de confirmado, ele vai fechar todos esses itens numa entidade só. Então, bem mais vantajoso do que criar vários recursos de forma independente. Voltando aqui para esse nosso ambiente de montagem, é um detalhezinho bem sutil que a gente tem aqui no canto desse modelo, mas se eu olhar com um pouco de calma, parece que eu tenho uma regiãozinha de interferência ali entre o cabo e o corpo dessa minha manopla, né? Aqui no caso, eu vou selecionar justamente esses dois itens e vou pedir para calcular, eu vou ver que eu tenho uma pequena interferência ali. Como que a gente resolve isso? A gente poderia modificar a posição de cabo, qualquer coisa, mas se for um componente rígido, né, eu teria que mudar toda aquela minha geometria básica. Na versão 2019 do SolidWorks, existe uma ferramenta muito legal que existe tanto para a parte de filete como para a parte de chanfro. Aqui eu vou utilizar um chanfro, até onde a gente conhece, eu poderia simplesmente selecionar uma aresta, né, como essa aqui, que eu vou selecionar agora, e gerar um chanfro total. Só que na versão 2019 eu consigo trabalhar com parâmetros parciais de aresta. Tem várias formas de controlar eles, só que o mais legal é esse aqui, ó. Se eu pegar esse item e arrastar ele, de forma dinâmica, tá? O que acontece? Aquele chanfro não vai pegar a aresta toda, ele vai pegar só essa área que a gente determinou através desse arraste. E óbvio, eu posso ter controles, como por exemplo a parte de assimetria dentro de um chanfro. Então quando eu faço isso e dou um OK,
Dá para ver que aqui agora eu tenho esses componentes não mais em situação de interferência, né? Que é bem mais interessante. E para finalizar essas questões da parte de desenvolvimento de peça, uma condição totalmente nova na versão 2019. Vamos simular um problema que é recorrente para muitos clientes, né? Um desafio que muitos têm. Eu vou pegar esse componentezinho aqui, vocês vão ver que ele tem uma série de texturas, né? Vamos dizer assim. Ele tem uma série de elevações, né? Aqui como nervuras, que foram feitas uma de cada vez, espessando algumas superfícies. É um componente trabalhoso de fazer, e aqui nem é uma geometria tão complexa. O que acontece na versão 2019 é que eu tenho uma nova possibilidade de trabalhar com geometrias criadas a partir de texturas, de aparência. Então isso aqui que vocês estão vendo não é uma propriedade de real view, tá? Isso aqui realmente existe numa geometria de malha esse desnível que vocês estão visualizando aqui. Eu vou mostrar como que isso é feito. Basicamente o que eu tenho que desenvolver aqui é buscar uma imagem, tá? Ela aqui nesse caso está preta e branca, mas não precisa ser, tá? Mas ele vai verificar as condições de intensidade de cor posteriormente, vocês vão estar entendendo por quê. E eu vou trabalhar ela como se fosse um recartilhado do meu gosto. Então eu vou aplicar ela só nessa face, vou mudar as condições de mapeamento para ele, né? Então eu vou falar que ele vai ser projetado, vou pegar como referência só aqui o plano YZ, modificar as condições dimensionais dele para ficar um pouquinho menor e mexer no ângulo. Até aí, nada de novidade, é só uma aparência, tá? Não influenciou nada no meu modelo. O grande pulo do gato na versão 2019 está aqui, ó. Quando eu edito o corpo sólido, eu tenho uma opção de textura 3D. Quando eu faço isso, eu seleciono qual a textura que eu quero aplicar esse novo recurso. Eu posso falar qual o tamanho máximo do elemento, tá? Então dá uma geometria para ele e daí especificar um offset dessa textura. Por isso que aquelas condições da cor mais branca, mais preta, né? Essa variação de cor vai mostrar para mim o desnível desse item. E de novo, dá para perceber que isso aqui não é só gráfico, tá? Isso aqui realmente existe no meu modelo. Se eu salvar um STL, por exemplo, e mandar imprimir ele, não tem problema nenhum. Ele vai imprimir exatamente como vocês estão visualizando, o que é uma ferramenta fantástica para quem trabalha com design, né? Por isso que a gente resolveu trazer essa novidade justamente para esse case que a gente comentou, que é o pessoal da Ultra Displays, porque eles têm vários desafios que envolvem esse tipo de texturização. E às vezes desenvolver um modelo impresso para fazer uma matriz, por exemplo, uma referência ou até um protótipo, já pode ser o suficiente. Então vejam que é uma condição nova de trabalho que a gente não tinha nas versões anteriores do SolidWorks, e mesmo se a gente conseguisse fazer, ia demorar muito mais tempo, né, de elaboração e de recursos, e o peso desse modelo ia ser totalmente diferente. Então é legal trazer novidades que realmente são diferentes e bem fora da caixinha daquilo que a gente conhece como universo SolidWorks. Porque muita gente falaria, por exemplo, que SolidWorks não é uma ferramenta para desenvolver esse tipo de geometria. E mais uma vez a gente prova que não é bem assim que funciona, né? Então, através de ferramentas novas, inovações e desenvolvimento de software, a gente consegue proporcionar para os clientes esse tipo de solução, certo? Bom, esse é uma visão geral dessas novidades que eu queria trazer para esse case, e a gente vai dar sequência agora para um outro cliente. Esse é um pouco mais tradicional, a gente tem vários clientes desse segmento, a gente escolheu eles por uma série de características que vocês vão estar acompanhando agora a seguir. Antoniozzi fica localizada aqui em Matão. A região é um polo de indústria de agronegócio. Essa empresa, que tem mais de 20 anos, ela tem um monte de solução da SKA, tanto da parte de SolidWorks, PDM e até a parte de Lantec para o pátio aqui de fábricas de corte a laser deles. Então é uma indústria bastante robusta, com bastante integração, e a gente vai conhecer ela aqui um pouquinho mais. Antoniozzi é uma empresa familiar, né, que já está há 20 anos no mercado. Ela iniciou com o foco em máquinas exclusivas para o plantio de cana-de-açúcar
e hoje a nossa empresa já está em vários outros segmentos também, todos focados para a agricultura. A nossa parceria com a SKA teve início em 2011 com a vinda para esse parque industrial. No início foi um projeto piloto e em menos de 3 meses nós já estávamos com toda a nossa engenharia trabalhando com o SolidWorks. Posterior a isso, tivemos a aquisição do Lantec, aonde teve início a integração do nosso parque laser com a engenharia. Hoje todos os processos são feitos integrados e sistemicamente. A dificuldade que a Antoniozzi tinha antes do SolidWorks era que nós gastávamos muito tempo em desenvolver projeto ou criar um produto, não era dinâmico a forma que a gente trabalhava. E com o SolidWorks tornou o processo mais dinâmico, mais preciso, trouxe confiabilidade no produto e com o SolidWorks também nós conseguimos transpor de forma mais rápida e ágil, porque apesar do SolidWorks ter bastante ferramentas, ele é muito intuitivo para trabalhar. Então deixou bem dinâmico a nossa forma de trabalhar. Hoje o EPDM aqui na Antoniozzi ele integra todas as partes de produção, não só a engenharia. Então tudo que é gerenciamento de arquivo ele está englobado. Então ele vai atuar na parte de vendas, na parte de corte a laser, na parte de planejamento de produção, ele está englobado em toda essa parte nossa. Tudo que for gerenciar arquivo ele está englobado. Bom, a gente aqui sem o Lantec, a gente terceirizava antes no começo, né? E o desperdício de matéria-prima também era grande. Com a vinda do Lantec a gente economizou no desperdício e no aproveitamento da matéria-prima. Aí a gente monta o Nessen com um melhor aproveitamento, no mínimo 90% de aproveitamento da chapa, usando o corte comum e os recursos do Lantec, que são muito bons, a otimização também. E tem bastante ferramenta que auxilia na montagem e desenvolvimento do Nessen. Bom, a gente foi criado uma pasta dentro da rede, né, que ela é integrada com o EPDM, e onde a gente, diariamente, a gente atualiza ela. Quando o desenho não está dentro dessa pasta, porque ele está sofrendo alteração, então não corre o risco da peça sair errada. A gente pega o código, a gente recebe a ordem de produção, a gente busca esse arquivo dentro dessa pasta, e para a gente poder montar o Nessen. Em relação à indústria 4.0, a Antoniozzi está desenvolvendo projetos em toda a nossa linha de manufatura, integrando todos os processos e todos os projetos através do software de PDM e através dos nossos softwares de ERP. Nós estamos planejando a aquisição de softwares de CAM para o nosso centro de usinagem, que são os projetos futuros, e esperamos que até 2020 tenhamos a nossa indústria totalmente integrada, baseado nos conceitos de indústria 4.0. Deu para ver que a Antoniozzi é uma empresa que basicamente ela trabalha com componentes simples, mas a complexidade dos seus projetos se dá não só ao tamanho, mas a dificuldade eventualmente que existe em se criar montagens não grandes no SolidWorks, mas a quantidade de posicionamentos e o desenvolvimento de uma coisa que é cotidiana mesmo, né? É aquele básico de pegar um componente com outro, colocar como coincidente, e isso gera vários contratempos durante o processo de desenvolvimento que são completamente normais. Visando esse tipo de condição, que o SolidWorks na versão 2019 trouxe uma novidade bem legal, né, que a gente pode dizer basicamente que é uma parte de grupos de posicionamento, e depois a gente vai ver da parte também de controles de referência. São pequenas inserções que foram feitas na interface do usuário e formas de trabalhar que vão ajudar bastante o usuário. Então, para início de conversa, vamos vir aqui e começar a trabalhar com esse conjunto. É possível ver que existe uma série de recursos aqui que, no caso, estão sem referência ou então posicionamentos que eles estão perdidos.
Na versão 2019 eu consigo agrupar esses posicionamentos. Aqui no caso eu vou agrupar ele por status. E a gente consegue ver quantos deles estão resolvidos, quantos estão com erros, sobredefinidos. O status desses componentes são bem visíveis. E aqui de forma fácil, eu posso, por exemplo, parar, visualizar qual que é o problema, né? Como aqui no caso está faltando só uma referência, eu dou um clique, né? Marco a entidade que foi perdida e óbvio o SolidWorks, como a gente já conhece, ele pode substituir as referências para os outros posicionamentos equivalentes, né? Só isso já vai resolver esse problema e automaticamente também aquela pasta ela desaparece. Do mesmo jeito aqui eu tenho um recurso de distância, que automaticamente quando eu suprimo ele, né, ó, ele muda o status, né, e eu tenho toda a possibilidade de filtrar esses componentes, localizar eles, entender como está a estrutura e a forma como os meus posicionamentos eles estão interagindo com a montagem. Outra novidade legal é que os componentes de toolbox, agora vocês estão vendo aqui que estão basicamente todos subdefinidos. Eu tenho uma opção onde eu consigo travar a rotação desses componentes que são concêntricos. Quando eu faço isso, dá para ver que o símbolo do posicionamento de concentricidade ele muda, né? Isso garante que eu tenho menos um grau de liberdade para ficar calculando na minha montagem. Da mesma forma, aqui dentro do campo de assistente de perfuração, nas opções, eu posso pedir para bloquear a rotação de qualquer novo componente concêntrico feito através do toolbox, né, inserido aqui dentro. Então, são pequenos pontos que acabam ajudando a gente a trabalhar melhor com o SolidWorks. Enxergar melhor a estrutura de montagem, evitar alguns componentes subdefinidos, isso tudo ajuda também nas questões de desempenho, né? Fora, óbvio, essa parte de visualização. Na sequência, eu queria trabalhar um pouquinho na parte de desenhos, porque como eu disse, as características da Antoniozzi, ela é uma empresa que a complexidade se dá pelo montante dos seus componentes e não pela complexidade de um item individual. E a gente sabe que normalmente desenho 2D ele demanda bastante, né, para esse tipo de processo, dependendo de como está estruturada a empresa. E aqui no caso, na versão 2019 do SolidWorks, a gente também tem novidades na parte de detalhamento 2D. Então aqui a gente já tem um recurso novo que é a parte de seção removida. Quando a gente habilita essa ferramentinha nova, a gente só com 2 cliques consegue selecionar arestas, né, uma aresta no caso, e uma aresta oposta. Isso já traz como se fosse uma vista de seção que fica colinear, vamos dizer assim, com essa linha que foi utilizada de referência. Então é um jeito mais direto de você tirar uma vista sem ter que ficar criando diversos recortes e realinhando um item, né? De novo, mais agilidade para componentes que são proporcionalmente simples. Outra questão é que quando eu tenho peças com tolerâncias bem específicas, né, ou apertadas, às vezes a gente precisa de algumas condições de tolerância mais complexas. Na versão 2019 eu consigo colocar um modificador de tolerância, que pode ser geral, ou então aqui no caso trabalhar com limite específico, superior e inferior. E vocês podem ver aqui que eu consigo utilizar qualquer simbologia da biblioteca do SolidWorks, né? Então aqui eu posso definir um para o nível superior, outro para o nível inferior, e vocês já estão vendo que essas entidades já vêm aqui para a parte de cota do SolidWorks, né? Um jeito bem mais fácil de estar trabalhando do que ficar colocando balões ou qualquer outro tipo de anotação solta, né? Ele já está totalmente vinculado àquele componente. Outra condição legal, na versão 2019, para garantir algumas condições de desempenho, a gente tem uma possibilidade muito interessante que é excluir a atualização automática de vistas específicas. Então eu posso vir aqui, por exemplo, selecionar 2 vistas, ó, e trabalhar com essa opção de exclusão. Quando eu habilito ela, essas vistas não vão ser mais automaticamente atualizadas. Então, só para mostrar como isso funciona, se eu vier aqui no meu arquivo de peça, eu vou modificar uma dimensão aqui, então, por exemplo, aqui de 7, né, eu vou colocar para 13, esse valor, e teoricamente o modelo foi atualizado. Então, o que acontece quando eu voltar lá dentro do ambiente 2D? Vocês estão vendo que agora aqueles perfis, aqueles blocos laranja estão em volta do modelo. Basicamente ele está falando, ó, essas vistas elas não foram atualizadas, bem como as suas filhas, certo? O que eu posso fazer é individualmente atualizar as vistas, tá? Ou posso até apertar um Ctrl Q, né? Ou então pedir a reconstrução desse modelo, que daí elas vão ser reconstruídas. No entanto, a opção de atualização automática vai se permanecer, ou seja, qualquer nova interação que eu faça com aquele componente, isso não vai se propagar automaticamente para as vistas. Isso garante que eu só crie a reconstrução densa quando for interessante para mim, né? Eu posso trabalhar só com algumas vistas e daí reconstruo aquilo só de acordo com
com a minha necessidade. Acaba sendo um processo vantajoso para a gente também ganhar um pouco mais de desempenho na parte de detalhamento 2D. E outra coisa bem legal é que na parte de listas de materiais, como a gente até comentou no Treehouse, a gente tem as miniaturas de cada um dos componentes de peça. A gente sempre utiliza isso para identificar aqueles componentes, principalmente quando a empresa trabalha bastante por código, né? O que a gente tem de novidade aqui é que quando eu salvo a lista de materiais também aqui pelo ambiente de 2D do SolidWorks, né? Existe a opção, quando eu escolho, obviamente, para salvar essa lista de materiais como um Excel, né? Inserir as miniaturas desses itens. E quando eu faço isso, né? Vou salvar esse cara como lista de materiais, SolidWorks 2019. Insiro as miniaturas. Quando eu peço para salvar, o resultado que eu vou ter é basicamente dessa lista de materiais aqui, certo? Então eu tenho todas as propriedades e mais essa miniatura. É uma solução simples, né? Mas que agrega valor de novo. Ajuda em alguns processos de comunicação que eventualmente, né, dariam muito trabalho para colocar esses thumbnails, né, essas miniaturas de outra forma que não assim dentro do SolidWorks. Outra coisa que é interessante destacar para esse cliente é uma novidade que ela apareceu em outra versão, ela foi melhorada e a gente percebe que não tem tantos usuários utilizando, então eu trouxe ela por dois motivos. Primeiro, para reforçar a existência dessa solução e mostrar, por exemplo, alguma aplicação que vai um pouco além daquilo que a gente utiliza no dia a dia, né? Que é a parte de aba e ranhura. Então aqui, por exemplo, quais são as novidades primeiramente, né? A ferramenta de aba e ranhura ela serve justamente para criar esses dentes, né, que já cortam e criam o aumento, né, dos elementos de conexão ali, né, como esses aqui. Na versão 2019 a gente consegue criar isso em entidades curvas, né, como por exemplo nesse arco, o que é extremamente demandado porque trabalha, por exemplo, com dutos, né. E outra condição aqui agora é que eu consigo vincular os grupos. Então, por exemplo, eu vou desvincular eles e aplicar essa outra novidade, que é gerar esses acabamentos de canto. Estão vendo que de um lado ele aplicou, do outro lado não. Isso porque esse acabamento, né, de canto, ele só foi utilizado em um dos grupos. Se eu editar o recurso e falar que eu quero agora vincular grupos, essa propriedade é propagada para todos eles de forma direta. Então, essa solução ela é interessante, ela pode ser utilizada para N aplicações, onde normalmente eu tenho que gerar muitas interações, como por exemplo esse perfil aqui, ó. Então, vocês estão vendo que é uma chapa dobrada, né? Mas que no final das contas, todo esse zigue-zague, né, que a gente tem aqui de corte, foi feito através de um recurso de aba ranhura. Então, de novo, imagine as interações necessárias para criar uma geometria desse tipo. A gente consegue fazer dentro de um recurso só, né? Isso mostra um pouco do poder que essa solução tem. E por isso que eu, de novo, quis trazer ela para que os usuários comecem a utilizar mais essa solução. Porque a gente vê várias aplicações, principalmente modelos antigos, que o pessoal às vezes mantém uma certa inércia de desenvolvimento e ainda não acaba aplicando esse tipo de solução. Então é legal que vocês comecem a utilizar para desenvolver mais essa ferramenta. Certo? Outro ponto interessante. A empresa também trabalha com muitas submontagens, tá? E quando a gente trabalha com muitas submontagens num grupo muito grande, às vezes dá um certo trabalho a gente ficar rebuscando aqueles componentes, né? Ou então simplesmente utilizar aqueles recentes. A gente abre uma quantidade muito grande de itens. Na versão 2019, se a gente utilizar a aba de componentes recentes, né, que já é o padrão do SolidWorks, agora eu consigo trabalhar com uma quantidade muito maior de componentes, que pode ser limitada dentro das opções. E eu consigo filtrar se eu quero, por exemplo, só peças, montagens, né, desenhos 2D, montagens de nível superior, e eu também posso filtrar esses componentes por nome, né? Então aqui, por exemplo, vou colocar lá, câmera, selecionar esse componente. Além disso, o trabalho no nível de montagem para, por exemplo, a parte de contexto e resposta do SolidWorks, elas estão um pouco mais inteligentes. O que eu quero dizer com isso? Vejam que essa montagem aqui ela tem uma quantidade considerável de recursos externos, tá? O que acontece na versão 2019 é que agora também, assim como relação pai-filho, se eu parar aqui o mouse e der uma olhadinha com um pouco mais de calma, eu vejo que esse recurso ele se vincula a um outro item através dessas setas, né, de referência. E eu posso, através dela já,
quebrar a referência ou bloquear a referência. Então vejam que é muito mais fácil do que ficar trabalhando com janelinhas adicionais que vão aparecendo quando você lista referências externas, né? Mas se eu quiser ainda visualizar referências externas de toda a minha montagem, eu tenho isso numa janela muito mais inteligente, onde quando eu clico em referências externas, ó, eu tenho uma janela nova que mostra todos os componentes que possuem referência externa. E aqui eu tenho as informações, né, de qual que é o nome dos componentes, o estado, né, a entidade referida e o tipo. Então eu posso, por exemplo, identificar esse componente aqui e falar, ó, eu quero isolar esse meu arquivo de peça para tentar identificar quais estão sendo os recursos que estão em contexto dentro dele. Eu posso verificar, ó, um padrão circular numa peça é esquisito, então eu vou quebrar essa referência e vou substituir ela por alguma coisa que está dentro do próprio componente, né? Já que nada que eu vi aqui justifica uma referência externa para isso. Agora eu só vou editar esse meu componente, né? Ó, ele está pedindo a direção, né, desse perfil, eu vou utilizar aqui minha lupa, selecionar essa aresta e agora eu tenho meu modelo funcionando, ok? Sem necessidade daquela referência. Então ficou mais fácil de localizar essas entidades na versão 2019 do SolidWorks, tá? E óbvio, tudo isso agregado àquelas condições que a gente estava comentando anteriormente, da parte de desempenho e tudo mais. E outra coisa que também a gente fazia com uma certa frequência no SolidWorks era o seguinte. Vamos supor que eu queira fazer uma modificação desse componente, né? Então posso dar 2 cliques, eu poderia até colocar, criar uma edição direta, né, nessa dimensão. Só que normalmente a gente faz o quê? A gente vem aqui, insere uma medida desse componente. Na versão 2019 eu não tenho sequência para fazer isso. Eu posso abrir a minha janela de modificação de dimensão e a ferramenta de medida ainda vai estar disponível. Então eu posso, enquanto aquela janela está aberta, vir aqui, medir esse modelo de forma dinâmica e sem nem que eu tenha que sair, eu já posso voltar para o meu campo de modificação e eu consigo trabalhar com a atualização desse componente. Então, basicamente, a ferramenta de medida que a gente usa tanto, ela não precisa ser acionada quando não tiver mais nada sendo realizado dentro do SolidWorks, né, outro recurso aberto. Isso facilita bastante no dia a dia quem está trabalhando com projeto, referência externa, montagem grande, você tem que buscar referencial e às vezes é complicado você ficar parando para, sei lá, você cria um esboço, você está desenvolvendo um negócio super legal, daí você fala, mas eu esqueci de medir um negócio. Você tem às vezes que sair, pegar, medir, avaliar o negócio para depois voltar. Na versão 2019 isso já vai acontecer em tempo real. E para finalizar, esse aspecto que a gente está conversando sobre essa empresa, existiu uma novidade na versão 2018 ainda, mas que a gente está trazendo com mais respaldo na versão 2019, principalmente porque a gente comentou esses pontos sobre placa de vídeo, desempenho gráfico e tudo mais. Tem uma outra vantagem muito grande para quem está trabalhando com ferramentas e placas de vídeo, no caso da NVIDIA, principalmente as mais recentes. Existe uma solução no SolidWorks Visualize chamado Denoiser. Ele é basicamente uma ferramenta de inteligência artificial que vai calcular a renderização antes dela ter terminado. Como funciona isso? A melhor forma de entender é através de um vídeo comparativo. É basicamente uma opção que funciona tanto no Visualize Standard como no Professional, tá? Onde a gente só habilita uma opção adicional. E o legal é que, igual eu falei, está em todas as versões dele. Essa solução só vai utilizar a capacidade de processamento da placa de vídeo para calcular alguns pontos soltos, né? Esse ruído ele vai ser recalculado e vai ser limpo através de inteligência artificial. Então comparem, por exemplo, que um recurso, uma renderização feita no mesmo período, ela tem um resultado muito diferente quando você tem o Denoiser habilitado e desabilitado, né? Para quem tem placas de vídeo mais antiga, obviamente essa solução não vai estar disponível, mas a grosso modo, o que a gente falou, você vai conseguir tirar de uma placa de vídeo mais desempenho do SolidWorks com benefícios, né? E isso passa pelo Drawing, igual eu comentei, também passa aqui pelo Visualize. Então é uma solução cada vez mais robusta que a gente consegue estar utilizando, né, de forma efetiva dentro de multi-soluções aqui dentro do universo SolidWorks. Certo? Finalizado esse ponto, a gente vai para o nosso último case, tá? Uma empresa chamada Vulcan. Acho que dessas soluções que a gente vai estar apresentando, é uma das que mais tem soluções funcionando simultaneamente dentro da engenharia deles.
e a gente vai ver algumas soluções posteriormente, vocês vão estar dando uma olhada sobre a parte do simulation e até sobre o SolidWorks Composer, que era uma demanda que o pessoal tinha bastante, né, um pedido específico que a gente vai ver logo depois desse case. A Vulcan do Brasil faz parte de um grupo que tem mais de 130 anos. Esse grupo alemão, aqui no Brasil, desenvolve a parte de acoplamentos e sistemas de transmissão e frenagem para diversos tipos de aplicação industriais. E é um caso de cliente que tem tanto SolidWorks como PDM, Composer e Simulation dentro do seu portfólio. Bom, então falando um pouco da Vulcan, né? A Vulcan no Brasil, a gente está aqui já há mais de 40 anos, para ser exato 43 aproximadamente. A Vulcan vem do grupo alemão, familiar, estamos hoje na 4ª geração da família. Recentemente o filho mais novo, o Sr. Sebastian Hackfort, assumiu em 2016 como o novo responsável pelo grupo. A Vulcan hoje tem 3 divisões globais. A Vulcan, entre elas a Vulcan Couplings, que é nosso carro-chefe na Alemanha e onde o Centro de Competência e Desenvolvimento é lá. Tem um grande know-how em desenvolvimento de borracha para acoplamentos altamente elásticos. Temos também a divisão Vulcan Lockring, que fazemos conexões isentas de solda, né, para isentar tubulações de solda com as nossas conexões para o mercado de geladeira, ar-condicionado. Então trabalhamos muito com Whirlpool, Electrolux nessa divisão Lockring. E por último, a divisão Vulcan Drive Tech, que é focada no mercado industrial, onde a engenharia e o Centro de Competência de Desenvolvimento é aqui no Brasil, nessa planta aqui em Itatiba. A divisão Drive Tech é focada com produtos para mineração, siderurgia, óleo e gás, mercado sucroalcooleiro. Então, basicamente, atendemos todos esses mercados com acoplamentos, contra-recuos, sistemas de freios e frenagens para ponte rolante, para transportador de correia, de mercado industrial em geral. No intuito de ganhar agilidade com os nossos projetos, antes era tudo, a gente trabalhava com software que era o Unicad, né? E tinha o AutoCAD também. Estávamos procurando por uma ferramenta que a matriz já trabalhava com software 3D. Buscamos por algumas alternativas no Brasil e como a fábrica Vulcan de São Paulo já trabalhava com SolidWorks, a gente trouxe para aqui, para Itatiba, a mesma solução. Começamos com a implementação em 2004, criamos todas as dificuldades que a gente tinha com geração de lista de materiais, com padronização de formatos, de desenhos e vistas. Tudo isso foi um ganho enorme para a gente. Desde então, de lá para cá, com o uso da ferramenta, começamos a fazer mais integrações, né? Então, hoje o SolidWorks, do projeto para a estrutura de itens dentro do meu ERP, eu já tenho links direto, que eu exporto direto do desenho para o TOTOS, que é a ferramenta que a gente usa aqui de ERP. Então, a agilidade com o detalhamento do projeto e a criação de estrutura foi sensacional. A gente tem também estamos eliminando uma falha que tinha bastante problema, que o pessoal, na hora de fazer o cadastro dos itens no outro sistema, no ERP, então acabamos se confundindo, colocando o código errado, quantidade erradas, e com esse link também a gente ganha
bastante em qualidade e em agilidade no nosso processo. Começamos a ter dificuldade na gestão desses documentos, né? Então foi onde a gente começou a procurar por uma ferramenta para gerenciamento dos documentos. Fomos atrás de sistemas mais complexos, né? E decidimos por fazer só a gestão dos documentos de engenharia. Então, como a SolidWorks já tinha o PDM Enterprise, né, acessível e possível já de ser utilizado, a gente contratou também o PDM, com as revisões dos nossos fluxos. Então hoje a gente tem um fluxo específico para desenvolvimento de produto e um fluxo para engenharia. A gente tem aqui na Vulcan um departamento de desenvolvimento, da qual eu sou responsável aqui, e em separado a engenharia de produto e aplicações. Então o desenvolvimento trabalha com a criação dos projetos, dos produtos, definições de padrões, e de todo a base técnica e documentacional das nossas linhas de produto. Uma vez isso consolidado, isso é transmitido para a engenharia de produto, a qual trabalha com a customização. Então, se é um acoplamento, eles fazem a furação de acordo com a necessidade do cliente, criam sistemas com freios, discos e painéis, e sistemas de frenagem. Então, eles fazem toda a customização do produto padrão criado pelo Departamento de Desenvolvimento. Bom, o Composer ele foi instalado aqui na Vulcan no início de 2018. Como benefícios, a gente ganhou em qualidade de imagem e facilidade de geração de imagem. Antigamente, para os nossos manuais, instruções de montagem, instruções técnicas, a gente usava o próprio SolidWorks, onde a gente criava um desenho 3D, 2D, derivado da vista 3D, e eram feitas todas as edições para o manual. Hoje, com o Composer, a gente não necessita mais fazer isso, então a gente ganhou muito em tempo. A gente não consegue precisar, mas a gente tem uma estimativa de uns 60% de ganho no tempo de criação de imagens para arquivos técnicos. E a qualidade das imagens hoje são muito melhores, né? A gente consegue fazer vistas que antigamente a gente não conseguia fazer com o próprio SolidWorks. Como, por exemplo, criar uma vista com umas peças em transparência, dando destaque para um único componente. Tá? Então, hoje, a gente tem uma agilidade muito grande, uma facilidade muito grande de criar imagens e vem nos auxiliando tanto com documentos internos como os documentos externos para clientes. Aqui na Vulcan do Brasil a gente conseguiu ver uma série de soluções do SolidWorks que cada uma em sua área de atuação reduz tempo de desenvolvimento de projetos. O SolidWorks na parte CAD, obviamente, o Simulation que é utilizado eventualmente para solução, né, e verificação de peças críticas. Eles têm também o PDM para gerenciar tudo isso e o Composer, que, como foi bem dito, é uma ferramenta que reduziu absurdamente o tempo de desenvolvimento de material interno e externo. Então é legal ver como essas soluções se integram numa empresa única. E aproveitando que a gente viu essas soluções aqui, vamos dar uma olhadinha nelas também na versão 2019 do SolidWorks. Na Vulcan do Brasil a gente conseguiu ver uma empresa que, como eu acabei de comentar, né, utiliza uma gama muito grande de soluções nossas. E alguns aspectos que são característicos mais dela em comparação às outras empresas que a gente apresentou, é que eventualmente eles têm que compartilhar esse material próprio deles, né? Vamos supor, igual um cliente que fabrica um motor, ele fornece um bloco para as pessoas que querem utilizar o motor dele, né, dentro de uma máquina, por exemplo, de um equipamento. É legal que ele forneça esse bloco. No entanto, é legal que a propriedade intelectual desse cliente, né, ela seja preservada. O SolidWorks, algumas versões atrás, né, ele apresentou uma solução chamada The Feature. Ela foi reestruturada na versão 2019 e agora é um pouco mais interativa para algumas criações de modelo simplificado. E isso é a primeira coisa que eu vou estar mostrando aqui para vocês. A ferramenta de The Feature, ela fica localizada aqui, dentro do campo de ferramentas do SolidWorks. Então eu consigo vir aqui e selecionar a opção de The Feature. A versão antiga dessa solução, ela continua funcionando normalmente. O que a gente tem agora é essa versão aqui chamada Silhueta, tá?
Quando a gente habilita essa solução, o que acontece? A gente vai trabalhar com o conceito de grupos de seleção e eu falo como esses componentes vão ser simplificados e se vão ser simplificados. Então, por exemplo, esses aqui que eu selecionei agora, eles não vão passar por nenhum tipo de simplificação. Eu vou copiar a geometria, já que é basicamente o bloco, a caixaria, né, a parte mais padrão desse modelo. Feito isso, eu vou selecionar outros componentes aqui, como se fosse um outro grupo, certo? E uma vez que eu faço isso, né, eu posso selecionar, além de peças, corpos e definir, por exemplo, que aqui eu tenho uma geometria cilíndrica. O que o SolidWorks faz é agora compreender essas entidades e ali naquele campinho, naquela janela de pré-visualização, já jogar os modelos na condição simplificada. E eu posso dar sequência criando isso para as outras entidades. Então eu vou utilizar uma outra forma de simplificação aqui dessa geometria. Eu vou selecionar aqui um modo de contorno de polígono e vou selecionar esses componentes aqui, ó. Esse aqui que é como se fosse uma porta. Tá? E vou selecionar esse corpo aqui em cima do motor também, além desses outros dois corpos sólidos. Quando adiciono esses itens, vejam que a forma de simplificação dele não tem nada a ver com o processo de revolução como foram os anteriores. Ele vai estar realmente pegando o modelo de uma forma mais prismática, né, ó, e criando uma geometria mais equivalente àquilo que a gente está vendo. E se a gente tiver um componente mais complexo, como é o caso desse motor aqui na parte de cima, eu posso trabalhar com contorno de ajuste preciso. E aqui no caso, eu vou selecionar outras, né, uma condição de usar diversas direções, como se fossem várias extrusões para ir preenchendo essa geometria. Eu adiciono esse item no último grupo. Ele vai reconhecer esse componente, criar essas extrusões que vão gerar esse bloco e vão jogar ali dentro da minha prévia. Então percebam que eu consigo orientar agora a forma como o TheFeature vai simplificar o meu modelo, né? É uma forma muito mais interativa, mas que garante um resultado muito mais previsível. E óbvio, né? Eu posso agora salvar esse componente como modelo simplificado. E quando eu dou um OK, é uma peça totalmente nova. Porém, embora seja uma peça independente, o que eu tenho aqui é os grupos que eu utilizei para criar esse componente. Então, como vocês podem ver, eu tenho todos eles criados aqui do lado esquerdo, né? E meu modelo numa configuração totalmente simplificada. Então, de novo, para clientes que precisam propagar informação, propagar pelo menos blocos ou gerar alguma informação do seu produto, essa solução é extremamente valiosa. Além disso, tem clientes que utilizam TheFeature para criar a parte de layout, porque eles têm o produto bruto, né, o definitivo, né, para a lista de materiais e tudo mais. Ele pode criar um TheFeature para utilizar esses blocos, por exemplo, para fazer uma análise de layout, por exemplo, porque você vai ter um modelo muito mais leve, né? Isso é interessante. Outra coisa que a gente comentou por várias vezes dentro desse evento é que a maioria desses clientes trabalham com um PDM já dentro da sua estrutura. E o PDM também não ficou de fora na versão 2019. E a gente traz algumas novidades bem pontuais aqui sobre ele, como por exemplo, a visualização de configuração no eDrawing e de múltiplas folhas na parte de desenho 2D. Né? Eu comentei quando a gente falou de eDrawings que eu conseguia visualizar as várias configurações, e isso também vale para cá, né? Além daquela condição web, né? Eu também tenho isso agora para o visualizador do próprio PDM. Tá? Então, mais condições de visualizar esses componentes aqui dentro dessa interface. Valores de pesquisa padrão. Algumas condições de valores de pesquisa eles podem ser fixados e definidos como padrão. Então eu não tenho que sempre pesquisar aqueles mesmos valores. Eu posso deixar eles como fixos. E eu também consigo trabalhar com configurações de lista de corte. Como essas imagens mostram aqui, você consegue trabalhar com duas quantidades diferentes para o mesmo projeto, por exemplo. Né? Simplesmente porque eu variei configuração, as quantidades ali numa lista de materiais vai ser diferente. Consigo automatizar a exportação de padrão plano através de fluxo de trabalho, né? Através do workflow. Consigo criar agora os padrões planos e exportar eles, o que também é bem interessante e era uma demanda recorrente. O botão direito do mouse, agora ele também vai exibir as opções de contém e local de uso de um componente. Né? Em vez de a gente ter que ficar buscando isso através de outra janela, botão direito do mouse, agora a gente também tem essas opções. E dois pontos aqui que são interessantes, eu vou até comentar posteriormente, né? Eu tenho integração com o Inspection
e integração também com o Composer. Dessa vez mais parecido com aquilo que a gente tem dentro do SolidWorks, né? Uma aba dedicada para ele, né? E o Composer a gente vai conversar sobre ele daqui a pouquinho, né? Sobre o PDM em si, que a gente queria comentar, é que existem até outras novidades, né? Mas isso acho que são as condições mais cotidianas de utilização do usuário, né? Aquilo que ele realmente vai estar utilizando de dia a dia, que dá um pouquinho de trabalho, que às vezes ele dá uma volta maior para conseguir checar. Agora na versão 2019, de novo, entregando mais facilidade para o usuário. Outra coisa que a gente viu dentro da empresa Vulkan é que é uma empresa que também está preocupada com a parte de análise de elementos finitos. E, como eu disse também, eles utilizam para avaliar componentes, né? E existe uma novidade na versão 2019 do SolidWorks relacionado a uma novidade que apareceu na versão 2018, né? E foi melhorada na versão 2019, que muita gente se empolgou e está desenvolvendo, está brincando, está pesquisando, está começando a implementar, que é a parte de análise topológica. O que acontece? Se eu pegar esse modelo aqui, eu tenho basicamente alguns estudos feitos aqui, né? Então eu tenho um estudo topológico e nesse caso aqui eu utilizei a minha novidade, que é trabalhar além das restrições para redução de massa, por exemplo, mantendo rigidez, eu consigo trabalhar com restrições de frequência. Tá? Então eu posso falar, eu quero que a geometria do meu modelo tenha uma frequência natural maior do que x, porque eu tenho condição de avaliar, por exemplo, para uma análise de frequência, que isso aqui é uma frequência crítica. Então eu quero maior do que isso, né? E eu também posso trabalhar com restrições de tensão e fator de segurança. Consigo aumentar esses valores, né, dentro dos meus objetivos. O resultado que eu tenho através desse estudo, né, depois de calculado, é esse aqui, ó. Então eu consigo visualizar a geometria desse modelo e para que vocês tenham uma noção melhor de como isso interfere efetivamente, eu posso vir aqui e comparar resultado com uma análise topológica onde eu tenho basicamente os mesmos parâmetros, só que sem esses dados de frequência. Tá? Então dá para visualizar bem aqui quais são as condições dos dois modelos, né? Onde de cima tem a frequência e o outro é só uma análise convencional. A geometria mudou bastante, as áreas de alívio, né, de material são bem diferentes dentro dos dois estudos. Então isso mostra que a gente está caminhando para uma solução cada vez mais robusta, que consegue atender cada vez mais expectativas para desenvolver modelos mais complexos. Isso é bem interessante dessa versão 2019 do SolidWorks. E para finalizar, um ponto que eu falei para vocês que eu ia trazer, porque tem várias novidades pontuais que foram muito demandadas por clientes, é o SolidWorks Composer, né? Então vamos dar uma olhadinha nele. O Composer ele é essa ferramenta da parte de documentação técnica do SolidWorks, né? Ele é utilizado para documentação interna, documentação externa, para a parte de animação. E o que aconteceu na versão de 2019 é que ele foi, além de reestruturado, né, refeito o design, né, a parte de ícones e tudo mais, ele está totalmente em português. Isso era uma demanda antiga dos usuários, tá? E agora a gente consegue entregar essa solução. Além disso, aqui também a gente consegue ver que na interface dele ele mostra a quantidade total de atores que eu tenho nesse meu projeto, o que começa a dar uma noção de como trabalhar, o que eu posso reduzir dentro do próprio arquivo do Composer. Se eu vier aqui em uma vista, eu vou falar de duas novidades sobre colaboradores, né, que são esses acessórios. O primeiro é sobre a parte de setas. Eu tenho uma opção aqui agora, né, a versão 2019, onde eu consigo trabalhar com o tamanho da seta fixo. Ou seja, não importa o quanto eu afaste ou eu aproxime o meu zoom dos meus componentes, o tamanho da seta se mantém constante. Isso é bem bacana quando eu tenho algumas condições de vistas dinâmicas, né? E daí eu não quero que a seta saia da evidência. Outra coisa legal é que para componentes de dimensão eu consigo exibir e ocultar essas linhas vermelhas, né? Muitas vezes elas geravam uma certa poluição, agora eu consigo desabilitar elas. Além disso, eu consigo agora pesquisar por recursos. Então eu tenho um campo de pesquisa que eu consigo selecionar um recurso de forma mais rápida, né? Aqui no caso para um Digger simples, mas para qualquer ferramenta. Vamos supor que eu queira agora atualizar essa vista. Vocês estão vendo que essa solução está travada, porque eu bloqueei a vista. Eu consigo desbloquear ela, atualizar e agora bloquear novamente. As vistas bloqueadas, elas
trazem um cadeadinho junto ali do lado. Isso garante que nenhuma vista vai ser atualizada sem que eu tenha certeza do que eu estou fazendo, que era uma coisa que o pessoal fazia com uma certa frequência, né? Além disso, vistas inteligentes, como o caso, essa aqui que eu acabei de criar, é uma vista que só vai trabalhar com a condição de câmera, mas não é porque tem uma câmera aqui. A vista inteligente agora, ela não traz mais aquele diagonal amarelo, ela traz só esse componentezinho aqui. Então se eu vier, por exemplo, para uma outra vista e habilitar esse cara aqui, né, vocês vão ver que ele só vai mexer nas condições de câmera sem variar mais nada. E por fim, né, SolidWorks PDM, como eu acabei de comentar. Agora ele tem toda uma interface aqui de acesso, controle, check-in, check-out dentro do próprio Composer, sem que eu tenha que ficar fazendo isso externamente. E da parte de vídeo, uma coisa interessante é que agora ele trabalha com processo de memória. Então se eu salvar um vídeo, normalmente eu defino as características de compactação, codec, um monte de informações. Isso fica salvo na memória. E toda vez que eu gerar um vídeo, é só salvar ele. Não preciso ficar reconfigurando esse processo toda vez. Era uma coisa que dava um pouquinho de trabalho toda vez ter que ficar mexendo. E na versão 2019 no SolidWorks Composer ele já tem esse processo de memória. Bom, aquilo que a gente queria mostrar, grosso modo, da parte de novidades, foram esses pontos que a gente trouxe aqui para vocês. Tem muito mais coisa dentro do SolidWorks. Como a gente costuma falar, cada versão traz umas 200 novidades, mais ou menos, tá? Em média. Então, é certeza que muita coisa ficou de fora, às vezes de alguma ferramenta que pode ser mais pertinente para você. Por isso que a gente pede que, caso existam ainda dúvidas, se queira discutir algum ponto específico, dá uma ligada para a gente, converse com o pessoal do suporte técnico ou com o seu responsável comercial, para a gente conseguir auxiliar vocês, não só a conhecer essas novidades, mas também implantar ela dentro do seu dia a dia, para que vocês tenham condições de utilizar essas novidades de forma efetiva no dia a dia de vocês. Esse case, né, desses cenários que a gente trouxe, desses clientes, são questões realmente muito pertinentes, porque a gente vê um crescimento dessas empresas, às vezes desde um período de base, quando tinham, sei lá, 1, 2 licenças, né? E elas foram crescendo para um nível onde existia uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando e se desenvolvendo dentro do SolidWorks e fazendo a empresa crescer. Então acho que o objetivo que a gente tinha aqui hoje era justamente esse, apresentar para vocês não só cases de sucesso, mas empresas que elas estão trabalhando em cima de uma visão de futuro, onde o SolidWorks faz parte disso como um parceiro. E a gente fala que, óbvio, não é só uma ferramenta CAD, até como vocês puderam ver. O SolidWorks é sim muito CAD, é um senhor CAD, mas a gente tem muita coisa para oferecer além disso. Então o que a gente espera é que vocês contem com a SKA como parceira desse processo e crescimento de vocês. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham aproveitado e aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Obrigado e até a próxima.